Olá pessoal, eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos a mais um Frenetic. Hoje a gente vai falar sobre o último episódio da 7ª temporada de Scandal, que foi ao ar essa semana nos Estados Unidos. Episódio esse também conhecido como o último episódio da série inteira. Sim, nós tivemos que dizer adeus a Olivia Pope e companhia, então hoje eu tô aqui pra comentar um pouquinho o que eu achei desse finale e se ele foi digno. Essas últimas temporadas de Scandal foram feitas de altos e baixos, né? Ali por volta da 5ª temporada mais ou menos, eu lembro que teve uma queda muito grande da série. Acho que eles se perderam muito na história. E a partir da 6ª temporada, a gente viu essa trajetória da Olivia indo pra esse caminho super obscuro, né? E que cada vez mais ela foi aumentando essa sede de poder e tomando atitudes cada vez mais drásticas. Até a gente chegar no fundo do poço dela realmente agora na última temporada, tendo como estopim o momento em que ela desafia o pai dela e acaba autorizando a morte da Queen. É claro, a gente sempre viu os personagens de Scandal tomando atitudes muito drásticas e muito questionáveis, né? Mas sempre eles estavam fazendo por algum motivo, por algum bem maior, no caso dos mocinhos, né? E os vilões é porque eles eram maus mesmo. Mas nesse caso, a Olivia, ela ultrapassou uma linha aí do que é, digamos assim, entre aspas, aceitável dentro dessa realidade distorcida dessa galera e que as medidas são bem diferentes do que a gente acha normal no mundo real, né? Mas ela autorizou a morte de uma amiga, então isso foi uma questão muito diferente, né? Toda essa questão da Queen, da morte dela, pra mim tava muito clara que não tinha sido real, tanto pelo pai da Olivia, né, que criou ali um afeto com a Queen, e eu acredito que ele não só não queria o sangue da Queen nas mãos dele, a responsabilidade por essa morte nas mãos dele, como ele também não queria essa responsabilidade nas costas da Olivia. Ele também sabia, assim como a gente, que aquilo era um ponto de virada muito grande na vida dela. Como que ela ia conviver com isso o resto da vida, tendo autorizado a morte de uma amiga, né? E segundo, por questões de narrativa mesmo, eu acho que ia ser impossível, não só pros personagens, mas pra nós, telespectadores também, perdoar a Olivia depois de uma atitude dessa, né? Mesmo ela se arrependendo depois, seria muito difícil da gente lidar. Então, eventualmente, Queen estava viva, isso serviu de uma lição pra Olivia e ela teve uma segunda chance. Claro que nada disso muda o fato de que ela tomou essa atitude, então ela tem que responder por esses atos um pouco mais à frente, né? Não só por isso, mas também pela morte do presidente Rashad. E aí ela paga isso, né, sendo expulsa da Casa Branca. Tiram dela todo esse poder que ela lutou tanto pra conquistar e que ela tomou tantas atitudes drásticas pra conquistar. E, consequentemente, ela perde a confiança e a amizade de todas aquelas pessoas que ela se rodeou, né? O Huck, a Queen, a Abby e até o próprio Fitz fica meio assim com ela, mas ainda querendo acreditar que a verdadeira Olivia, né, a antiga Olivia, estava ali dentro. Então, chegando no final da temporada, a gente vai vendo essa trajetória da Olivia em se tornar aquela pessoa que ela foi algum dia. E, paralelamente, a presidência da Mellie é ameaçada pelo maluco do Cyrus, que é provavelmente o personagem mais volátil de toda Scandal. Então, nesse momento, a Olivia, mesmo estando afastada da Casa Branca, ela quer ajudar a Mellie, porque é o que ela acredita ser certo, né? Então, essa luta pelo que é certo, independente das consequências, é meio que o tema desse finale de Scandal. Basicamente, esse último episódio foi uma corrida contra o tempo pra tentar salvar a reputação da Mellie de tudo que ela construiu como presidente dos Estados Unidos, e essa luta pra impedir o Cyrus e o Jake de conquistarem o poder, né, da Casa Branca, da Sala Oval. Eles querem que o país volte a ser governado da forma correta e não por baixo dos panos pela agência secreta lá, B613. Então a Olivia e toda a trupe resolve jogar toda a merda no ventilador e contar pra todo mundo sobre a B613 e, consequentemente, se colocando ali na linha de fogo também pra serem presos e responderem por tudo que eles fizeram. E aí é um ponto que me deixou um pouco decepcionada nesse finale, que, tudo bem, eu acredito que todos os personagens, Olivia, Queen, Huck, Abby, todos eles tiveram que fazer coisas horríveis e em muitos dos casos era justificável, em muitos dos casos eles foram colocados em situações difíceis. Principalmente o Huck, ele é um resultado de uma imensidão de fatores. Então eu entendo que no final a gente queira que eles fiquem bem. Só que, por outro lado, eles ainda cometeram atos muito horríveis, muito complicados. Então eu achei que a solução que eles arrumaram foi um pouco leve demais. Eu acho que foi tudo muito fácil, digamos assim. Eu acho que poderia ter sido interessante se eles tivessem sido punidos de alguma forma, talvez um pouco menor, né? Ou talvez serem presos por um pequeno período de tempo e a gente vê eles depois disso tendo realmente mudado, porque a gente presume
que depois de tudo que aconteceu eles vão mudar de vida e caminhar, né, pela luz e etc. Mas eu acho que isso ficaria talvez mais claro se tivesse uma consequência um pouco maior na vida deles. Mesmo eu sabendo que todos eles já passaram por coisas horríveis, eu acho que ficou muito fácil todo mundo simplesmente ser perdoado. Mas é claro que os mocinhos também não saíram totalmente ilesos. A gente perdeu o David e foi uma cena muito difícil de assistir, foi bem pesada. Scandal geralmente é bem corajosa nessas cenas de morte e essa foi muito difícil de assistir. Principalmente a gente vendo ali meio que um arrependimento imediato do Cyrus e sem ele poder fazer nada. Mas, por outro lado, eu achei que foi bem idiota da parte do David, super ingênuo de ter ido lá encontrar o Cyrus, que de repente resolveu se entregar, assim, negociar de boa. Eu acho que ele foi muito ingênuo em acreditar nisso e tomar uma bebida oferecida por ele. Talvez, né, se a gente for parar pra pensar, ele tinha acabado de sair de uma conversa com o Jake, que ele tinha visto a morte ali na frente dele, né, o Jake apontando a arma na cara dele, e ele enfrentou, ele encarou. Eu acho que o David estava se sentindo, na verdade, muito seguro de si, muito, olha só, eu sou muito sensacional, olha aqui o que eu fiz. Eu acho que isso acabou meio que deixando ele cego e acabou caindo nessa armadilha do Cyrus, que era tão boba, né? Então, talvez seria mais interessante ele ter morrido naquele momento, depois de ele ter falado todas aquelas verdades na cara do Jake, ter levado um tiro, do que depois de ter feito tudo aquilo, ter sido super corajoso, ter morrido dessa forma tão boba, né, tão simples. Mas, enfim, perdemos o David e isso gera uma consequência muito grande no Cyrus. A gente já vê ali no momento da morte do David que ele fica muito desnorteado, muito impactado pelo que ele fez, mas a gente vê de fato lá no final, quando a gente vê ele encontrando a Olivia com a carta de demissão pra ele se retirar do cargo de vice-presidente, né, já que ele não foi acusado de nada, e ele começa a divagar lá sobre como ela consegue ainda apreciar uma bebida depois das coisas que ela fez e tudo mais. E então a gente vê ali o impacto nele da morte do David. Então ele assina a demissão de bom grado e ele sai da sala com o mesmo copo que ele entrou, e é um líquido transparente parecendo uma água, muito parecido, né, com o líquido transparente parecendo uma água que o David tomou quando ele morreu. Então eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, né, fiquei desconfiada de que o Cyrus naquele momento estava saindo da sala oval e ele ia entrar no escritório dele e ia se suicidar. Mas a gente não teve um final de Cyrus, né? Aquele foi o final de Cyrus, a gente não viu ele depois disso, mas eu acredito que a partir de tudo que a gente viu, né, do resultado da morte do David nele, e considerando tudo que o Cyrus já fez, dele ter nadado e morrido na praia, né, depois de tantas tentativas de ser presidente, de ter poder, ele não ter conseguido, ter tomado essa atitude super drástica e extrema e ainda assim não ter conseguido, e ele mesmo falou que mesmo se ele tivesse conseguido, ele ainda não estava se sentindo feliz o suficiente. Eu acho que esse vazio dentro dele resultaria em um suicídio. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Eu fiquei com essa impressão de que ele desistiu da vida, mas a gente não teve um final disso, né? E depois de tudo resolvido, a gente vê ali rapidinho um pouquinho dos personagens, né? Os encerramentos dos personagens, vou comentar um pouquinho um por um. Primeiro, falando sobre o pai da Olivia, né? Ele que meio que salva tudo, entregando o Jake, né, assumindo toda a responsabilidade da B613 e falando, olha, vocês não precisam me colocar como responsável de tudo isso, né, já que eu sou um homem negro que acabou passando por cima de todos vocês, homens brancos. Inclusive, essa cena dele é muito forte, né, e aquele ator é muito incrível, então sempre quando ele faz esses monólogos imensos, eu acho maravilhoso. E a gente vê que ficou tudo bem, né? O Jake foi entregue e ele segue a vida dele, depois ele tá lá jantando com a Olivia. Então eu acho que ele finalmente vai conseguir ter a vida dele e não mais a vida, né, do Command, né, do líder da B613. Seguindo, temos a Mellie, que ela foi uma personagem que cresceu muito nos meus olhos ao longo da série inteira. E ver ela como presidente foi algo extremamente importante e especial pra mim. Mas nesse finale, ela foi totalmente jogada de lado. Eu senti bastante falta dela. Toda a ação, né, ficou nas mãos da Olivia com o pessoal. E a Mellie ficou lá simplesmente tendo que esperar as coisas se resolverem. Então eu senti um pouquinho de falta dela. Mas o encerramento dela foi ela assinando ali o controle de armas nos Estados Unidos, que foi o último pedido daquele cara que estava trabalhando com Cyrus. E é uma questão extremamente relevante
atualmente nos Estados Unidos, né? Eu acho muito legal como a série tratou várias questões na ficção que estão sendo debatidas hoje nos Estados Unidos, né? E uma delas é justamente o controle de armas. Então a Mellie assina isso, né? Palmas, 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 e aí aparece o Marcus do lado dela, que eu acho que é um casal sensacional, eu gosto muito deles dois juntos. E eu fico feliz de perceber que aparentemente eles ficaram juntos, eles vão ficar juntos publicamente. E eles vão ser felizes finalmente? Será? A Mellie finalmente vai ser feliz? Eu espero que sim. A próxima personagem não ficou tão feliz assim no final, né, que foi a Abby. Ela é um personagem que eu gosto muito e foi muito triste ver que ela perdeu o David, ela perdeu o amor da vida dela, né, e ela teve esse final agridoce, né, eles ganharam, eles venceram, mas o David não tava lá pra celebrar com ela, então foi bem triste pra mim, mas infelizmente a vida é assim, né, nem sempre a gente consegue um final feliz. E também a vida dela continua, né, eu espero que ela consiga encontrar paz no coraçãozinho dela depois da perda do David e eventualmente ser feliz com uma outra pessoa. O Huck também é um personagem que teve um desenvolvimento muito grande ao longo da série inteira. Nessa última temporada ele ficou bem mais a salvo, né? Ele não se meteu em nenhuma coisa muito grandiosa, mas eu fico muito feliz de que ele tenha terminado bem, apoiando ali as suas colegas, né? E principalmente a relação dele com a Queen é muito fofa, ele celebrando ali o casamento deles foi incrível. Então o Huck, melhor pessoa. E falando em Queen, né? Ela e o Charlie foram uma grande surpresa pra mim. A Queen é uma personagem que foi da água pro vinho, não só a personagem em si, mas acho que o carinho dos fãs também por ela. E eu acho que toda a história dela com o Charlie e depois, né, com a Robin, a filhinha deles, é muito bonito, porque Scandal é um universo muito sombrio e eu acho que saiu uma coisa tão bonita disso, como o relacionamento deles, como esse amor tão genuíno, tão verdadeiro, e essa família tão linda que a gente vê no final, é muito legal, né, de que eles conheceram de uma forma super bizarra, o relacionamento deles se desenvolveu de uma forma extremamente esquisita e improvável, e ainda assim deu certo. Então eu espero que eles tenham também uma vida muito feliz, e eu adorei acompanhar essa trajetória da Queen. Ela é uma personagem sensacional, eu adorei demais ela. E falando em casais, como não falar de Olitz, né, Olivia e Fitz, que aparentemente tiveram finalmente o seu final feliz, né? Uma das últimas cenas que a gente vê é justamente os dois se encontrando e eles estão finalmente livres, né? A Olivia, ela se recusa a voltar a trabalhar com a Mellie, não pela Mellie, mas porque ela realmente acredita que a Mellie vai se dar bem sozinha por conta própria e porque a Olivia quer finalmente fazer, como ela mesma disse, o que ela quiser. Então ficou essa dúvida, né, de o que a Olivia vai fazer da vida, né, como que vai ser o relacionamento dela com o Fitz, mas eu acho legal deixar isso em aberto mesmo, basta saber que eles estão bem e que eles vão ficar juntos. O que talvez não deixe o Jake tão feliz, né, que foi preso, mas a gente vê que ele continua pensando na Olivia. Eu achei até fofo que ele lembra dela na ilha, né, quando eles escaparam juntos, que era o sol deles, né, aparentemente ele vai ficar preso o resto da vida, mas ele ter essa luzinha pra suportar é muito interessante, mas por outro lado eu acho que seria muito legal se o Jake tivesse alguma outra coisa, né, ele não tem família, ele não tem ninguém, o único carinho que ele tem na vida é pela Olivia. Mas eu acho que ele merecia mais, né? Ele merecia se cuidar, ele merecia cuidar da sua saúde mental, falar com um terapeuta, arrumar um hobby, não sei. Eu acho que é muito tempo na vida pra você só ficar se apegando a uma única pessoa pra ser feliz, né? Então, espero que o Jake consiga encontrar um motivo pra viver de fato. Bom, já falei demais, então vamos encerrar falando o que eu achei do episódio de uma forma geral. Eu não desgosto desse episódio, eu gosto desse episódio, mas eu senti que no final parece que não foi um final de temporada. Eu acho que muitas coisas ficarem abertas, o que eu acho interessante, porque a vida é assim, né? A vida não é um grande conto de fadas que você tem um final feliz e ponto, acabou. Então eu achei legal ter esses pontos abertos. Quem sabe no futuro, daqui a alguns anos, a Shonda resolva reviver Scandal, né, por algum motivo, ver como tá esses personagens, fazer algum episódio especial. Eu não duvido, porque eu acho que isso é uma tendência de uma forma geral, né? A gente viu várias séries sendo feitas remakes e reboots e, enfim, revivals, etc. Então eu acho que pode existir a possibilidade de Scandal aparecer de alguma outra forma no futuro. Mas ainda assim eu acho que ficou faltando algo. E não é só ter um final fechadinho, mas eu acho que faltou
alguma coisa ali emocionalmente. Não sei dizer por que eu me senti dessa forma, mas enfim. De qualquer forma, a última cena é muito bonita, né, das duas garotinhas na National Portrait Gallery, olhando o quadro da Olivia. Eu acho que ali é uma mensagem muito bonita e muito bacana e muito forte. Eu acho que somado à trajetória da Mellie como presidente e a Olivia como uma mulher negra, forte, empoderada, isso é muito bacana, né, pra gente passar pra frente como representatividade para várias mulheres e garotas brancas, negras, enfim. Eu só não entendi direito porque o quadro dela estava lá, então se alguém puder me responder, eu vou ficar muito feliz de saber. Mas de qualquer forma, foi um encerramento bonito. E eu vou sentir falta de Scandal, assim, sinceramente, eu acho que a série conseguiu terminar bem ainda, né? A gente não tava de saco cheio, nada do tipo. Então eu aposto que a Shonda deve ter planos aí pro futuro. Eu estarei aqui aguardando para assistir de bom grado, porque eu ainda sinto muita falta desses personagens. Quem sabe mais um crossover com How to Get Away with Murder, né, que a gente teve aí ao longo dessa temporada, que foi muito legal, por sinal. Mas enfim, eu achei um final aceitável. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários se você é fã de Scandal, o que você achou do final e também qual personagem você vai sentir mais falta de assistir na série. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!